Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Guagô, aqui é o Pedro e hoje eu vou estar falando um pouco sobre Botafogo e Corinthians e Palmeiras. Começar aqui pelo Botafogo e Corinthians, um jogo onde um primeiro tempo onde um Botafogo que estava disposto a ganhar o jogo a qualquer custo e tentar finalizar a partida ali já no primeiro tempo, e um Corinthians que foi com uma proposta, na verdade com uma ideia de uma proposta que não atendeu os requisitos que o Dorival queria e o Dorival faz essas mudanças e no segundo tempo temos um outro Corinthians. Um Corinthians que ficava com a bola, trabalhava a bola e que foi superior ao Botafogo. Vamos falar aqui um pouco do primeiro tempo. Novamente, o gol que o Corinthians sofre é uma bola cruzada da lateral esquerda para dentro, mas quem estava fazendo a marcação era o Léo Maná, que vira de costas para a jogada, a bola rebate e sobra para o centroavante do Botafogo fazer o gol. O Corinthians vem tendo muitos problemas com essa lateral direita e está procurando uma solução. Saiu em alguns portais, UOL, ESPN e, se eu não me engano, também no meu timão, se não me engano, que o Corinthians tenta trazer o Fagner novamente para uma solução ali, para uma segunda opção no banco. Porque, pelo que eu entendi da questão dos jogadores que ficaram no banco, entraram no segundo tempo e mudaram o panorama do jogo pro Corinthians, foi a questão da carga. Jogadores que estão sendo utilizados com muita frequência e que não estão tendo o descanso necessário para recuperar para as próximas partidas. O Corinthians do primeiro tempo foi ali um time que se defendeu do jeito que dava, poucas bolas assim que conseguiu trabalhar e fazer alguma jogada. Uma jogada que pode se destacar no primeiro tempo foi a jogada do Angileri pela esquerda, onde ele faz um cruzamento forte da esquerda para a direita, que tenta encontrar Romero e também o Thales Magno. O John faz a interpretação da bola ali, ele solta assim no momento, a bola já é retomada pelo Botafogo e já inicia uma outra jogada, né? No segundo tempo, o Corinthians faz algumas substituições, perdão. Entra o Breno Bidon no lugar do Charles, entra o Memphis no lugar do Bahia, entra o Yuri Alberto no lugar do Romero, Mateuzinho no lugar do Léo Maná e o Matheus Bidu entra ali no lugar do Thales Magno. Achei interessante essa questão ali do Bidu um pouco mais adiantado, em vez de fazer a função de lateral, né? Uma função assim mais à frente, como de um ponta ali, um jogador de velocidade ali. Talvez o Dorival tenha feito isso porque ele não tinha opções, e ele vem tendo essa dificuldade, vem cobrando a diretoria e também o Fabinho Soldado sobre jogadores de velocidade, jogadores das pontas que ele quer, que ele precisa para o estilo de jogo que ele quer desenvolver para o Corinthians. Então acho que ele está tentando achar essas soluções. O Corinthians foi superior no segundo tempo, buscou mais o gol, buscou mais a vitória e teve ali o gol. Conquistou esse primeiro gol ali entre os 36 e 37 minutos do segundo tempo, com o Memphis Depay, um chute dentro da área. O Memphis precisava desse gol. Acho que principalmente também para se encontrar novamente com o Corinthians. E também trazer um certo alívio para as pessoas, para os torcedores, né? Que ele ainda sabe fazer gol, que ele sabe jogar, que aquele futebol que ele mostrou pro Corinthians no segundo semestre do ano passado e no Paulistão ainda está presente. É só um momento que, infelizmente, está influenciando o jogador dentro de campo. O Yuri Alberto retornou, uma ótima notícia pro torcedor corintiano. E você vê que ele está sem ritmo, que ele perdeu 2 gols ali que ele não perderia se ele estivesse com ritmo. Mas agora, com constância, lógico, com um trabalho que tem que ser bem feito para que o jogador não fique fora novamente, para que ele consiga continuar rendendo dentro do Corinthians, dentro da função ali que o Dorival quer para ele, que ele não sofra uma sobrecarga e se lesione novamente, que ele vá sendo utilizado aos poucos, e se for possível ser utilizado assim pelos 90 minutos em jogos importantes, que seja utilizado, mas se vê com algum incômodo, alguma coisa, o jogador tem que ser substituído para que ele seja preservado e principalmente que ele possa ser utilizado durante uma grande parte do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, fazendo a ponte agora para o Corinthians e Palmeiras hoje, um derby na Copa do Brasil. Fazer aqui uma
retrospectiva desse encontro, né, do Corinthians e Palmeiras. Nos últimos 5 confrontos, incluindo o Brasileirão 2024, Paulistão e também o Brasileirão, o primeiro turno, o Corinthians tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Bom, aqueles 2-0 no Brasileirão 2024, que é o início daquela arrancada do Corinthians, onde o Corinthians consegue se encontrar no Campeonato Brasileiro, o início de trabalho também do Ramon e do Emiliano ali, que foi muito importante também para o Corinthians ali começar aquela arrancada, aquela mudança de atitude. Depois o Paulistão 2025, 1-1 na casa do Palmeiras, com o Hugo defendendo o pênalti no último minuto, e também do Yuri Alberto sendo expulso por simulação. Depois, também pelo Paulistão 25, Corinthians 1-0 na casa do Palmeiras, gol do Yuri Alberto com assistência do Memphis. E depois também o Paulistão 2025 na casa do Corinthians, dessa vez 0-0, onde o Corinthians é consagrado campeão e o Corinthians levanta a taça depois de tanto tempo, interrompendo também uma sequência do Palmeiras de vitórias do Paulistão. E o lance do Memphis subir em cima da bola, essas questões. E depois, Brasileirão 2025, 2-0 para o Palmeiras. O jogo foi em Barueri. E onde tem aquele lance. Eu acho que ali começou os problemas de relacionamento entre... Podemos considerar problemas de relacionamento ou um desencontro do Memphis com a família Dias ali, com os ideais futebolísticos, vamos colocar assim. Que o Memphis faz aquela jogada de chutar a bola para a lateral, como o PSG, e pede para que seus companheiros o acompanhem, sendo que isso não foi treinado e também não fazia sentido. Porém, o momento do Palmeiras é muito superior do Corinthians. Pós-mundial, o Palmeiras está invicto. Ele empatou com o Mirassol, ganhou do Atlético Mineiro, do Fluminense e do Grêmio. E o Corinthians, após essa pausa, perdeu o primeiro jogo para o Bragantino em casa, depois ganhou do Ceará fora de casa, perdeu para o São Paulo fora de casa, empatou com o Cruzeiro dentro de casa e empatou com o Botafogo fora de casa. O Corinthians, nesse momento, se encontra em 11º, o Palmeiras se encontra em 3º lugar na tabela do Brasileirão. Uma possível escalação tanto do Palmeiras e do Corinthians foi divulgada. A possível escalação do Corinthians é o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique. Gosto dessa dupla de zaga. Acho que o Dorival está conseguindo achar ali entre esses jogadores uma qualidade. Sofreu gols, essas coisas, mas muito mais pela deficiência na lateral direita do que propriamente pela falha dos zagueiros. Podemos dizer assim. Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, André Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Finalmente esse trio está de volta. Se não houver nenhum imprevisto, esse é o time provavelmente que vai começar jogando contra o Palmeiras. Eu aqui, a única mudança que eu iria fazer aqui seria o Angileri no lugar do Matheus Bidu. A única mudança que eu faria. Porém, o Palmeiras vai ter alguns desfalques. O Paulinho, que se sacrificou, podemos dizer assim, no Mundial de Clubes. O Felipe Anderson, Murilo e Bruno Rodrigues. E a possível escalação do Palmeiras contra o Corinthians é o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse provavelmente vai ser as duas equipes que vão se enfrentar. Creio que vai ser um jogo em que todo mundo vai estar prestando atenção. Pelo além do fator de ser um derby, geralmente Corinthians e Palmeiras, quando um ganha do outro, mudanças acontecem, tanto positivamente quanto negativamente. E eu acho que principalmente para o trabalho do Dorival, esse vai ser o grande desafio dele, porque se ele perder, o próximo jogo ele tem a obrigação de ganhar para tentar ter uma continuidade dentro do Corinthians. E se ele ganhar, ele vai ganhar um alívio,
vai poder trabalhar um pouco mais, talvez tenha até consiga ganhar mais o elenco. E eu acho que ele está aos poucos tentando introduzir a ideia dele ali, a ideia de jogo dele. E para o Abel, não é a prioridade do Palmeiras, sendo que o Palmeiras está na Libertadores também ainda, né? Então, creio que são dois times com cenários diferentes, porém que querem a vitória, independente da competição que eles estejam competindo. Para o Corinthians é um vale tudo, porque o Corinthians só tem a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Para o Corinthians, financeiramente, seria excelente. É necessário tentar ganhar a Copa do Brasil, porém não pode se esquecer do Brasileirão, sendo que o Corinthians está em 11º, tem que ficar ali com alerta, porque o Brasileirão é muito frenético. Uma hora você está em 8º lugar, perdeu um jogo, você vai ver que você está em 13º. Então tem que estar ali sempre com o alerta ligado no Brasileirão. É isso. Vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Hoje, como vocês iriam escalar o Corinthians para enfrentar o Palmeiras e como vocês iriam escalar o Palmeiras para enfrentar o Corinthians? É isso, se inscrevam no canal, deixe o seu like, comenta aí, ative o sininho e brigadão. Bem-vindos ao canal Gol a Gol, eu sou o Pedro, uma ótima semana e um ótimo derby, que o jogo seja excelente, sem muita confusão, que seja um derby jogado, não um derby parado. É isso, tchau, tchau.